cá. Eu era menina. Aí eu morava no bairro da Conceição, a minha Você mãe... foi morar onde? Hum? No Sarinho No Alcântara? Sarinho Alcântara, na Rua Bela Vista. Mas minha mãe dizia assim, pode gravar. Minha mãe dizia assim, não, lá tem a luz, tem tudo lá, não sei o quê. A gente subiu nesse pau de arara, viemos todo parar no Sarinho. Eu era menina. Só que com o tempo, era no lado da nossa casinha, passava muitos gado aí, passava gado. E eu tenho um irmão, um menino, mas pensa que meu irmão. O neguinho, meu Deus do céu, é meu irmão, é pretinho, coisa que não é meu irmão, não. O neguinho até, disse que sacia tentar, disse assim, não. Porque esse menino, na hora que dizia assim, lá vem o gado, ele subia em cima do fogão, jogava mão, o povo disse que é mentira, mas é verdade. Mão de sal, a boiada estourava. E eu desesperada, mas meus irmãos dentro de casa com medo desses boi se bater, arrombar a porta. Resumindo. Aí a gente ia buscar água, minha mãe dizia assim, olha, vamos buscar água para pôr no pote. Era pote, que era aqueles potão, aí a gente enche, pronto. Aí nós enchia aqueles potes, ia buscar os gavetos de lenha lá no cacau, antigamente o cacau passava o riachozinho, né? E aí nós trazia tudo para dentro de casa. Quando dava 7 horas, todo mundo botava uma esteira no chão para o seu Joaquim contar a história. E pense que história maravilhosa o seu Joaquim contava, né? E aí a gente Você começava lembra de alguma assim. história que ele te contou? Olha, eu sempre que eu me lembro, é só de uma história do gato de bota. Não me conta mais nada não para vocês. Só ele me contava, a gente só sabia. Abençoe, meu filho, dê boa sorte. Olha lá, Chiquinha. Aquele livro. Então ele contava, assim, tinha um negócio, uma história de um gato de bota, que esse gato dizia volta, me volta, e esse gato calçava esta bota e botava de um país para o outro. Né? E só essa parte aí eu me lembro. E também tinha a brincadeira de roda, né? A brincadeira quando eu era menina, eu só não, acho que todos os adolescentes. A brincadeira que eu mais gostava era essa do cair no poço, né? Tinha um tal do cair no poço, né? Cada um tinha um namoradinho. E aí eu ficava falando para mim, digo, olha, Zenilda, olha, menina, vamos contar. Eu contava, se tivesse 10 meninos, a pessoa, aquele que estivesse na ponta, quando eu chegasse no 11, é que estava, é esse, que estava, é. Mentira. Aí que estava caindo no poço, quem me tira? O meu amor, é esse. Aí ficava, não, é esse. Aí eu já ia contando. É esse. Aí quando estava, é esse. O buco abraçava. E assim, nós era assim, aquela brincadeira de adolescência, era guarde meu anelzinho bem guardadinho, nós brincava de roda, tinha a ciranda, né? Nós contava, cada um tinha que contar uma cirandinha para poder, né? Continuar aquela roda. Então, assim, a minha vida na infância foi uma vida boa, né? Foi uma vida sofrida. Quando dava um tempo que a gente não tínhamos dinheiro, olha só, a gente passava nas vendas e tinha desses vasos que você vê aí agora, né? Grandinho assim, casqueira, cheio de atum. Atum, olha só, a merenda nossa, que nós se invocava atum, bolacha de coco e o vaso cheio de suco de kisuke. Então a gente ficava querendo comer aquilo ali, mas nós não tínhamos dinheiro. O que fazemos? A juntava eu, Zenilda, Cátia, a Lourdes, Marisete, mais alguma dose e mais os garotos. Nós ia para o cacau, pegava cajá, catava genipapo, e nós íamos vender, saíamos vendendo. Nós fazíamos nosso dinheirinho e nós íamos comprar essas merendas. Outra coisa que nós fazíamos também era, antigamente, não sei se você viu falar, mas acho que não. O jegue, antigamente, tinha aqueles carotes para vender água. E nós juntava dinheiro. Se quisesse comprar um adubo, que nossos pais não tinham, minha mãe, eu não tive pai, para comprar algum chinelinho, para comprar alguma roupa de chitinha, mas era para comprar, nós aí vendendo, nós vendia água, nós vendia cajá, nós vendia genipapo, tudo tinha. Quando dava no tempo de festa, nós ia catar pau, madeira, esse negócio para vender lá na rua também, para fazer fogueira, para nós termos aquele dinheirinho, tanto para ajudar os nossos irmãos, como para comprar um vestidinho. Imagine, naquele tempo, um vestidinho de chita. Essa chitinha hoje que o povo faz retalho, faz capa, para a gente era um vestido de princesa. Era um vestido lindo. Tinha a dona Marisete, que ela era modista, e nós ficava arrasada com aquelas roupas. E também tinha uma tal de uma quermesse, que essa quermesse aí era uma história. Essa quermesse, dona
essa fofoqueira que foi, Dona Isabel, ela todo ano, cada um tinha a sua crença. São João, São Pedro, Santo Antônio, né? Para fazer aquelas altares, enfeitava e aí ia fazer aquilo. E aí aquelas beatas, aquela ruma de beata, tudo para fazer essa novena. E o que é que nós fazíamos? Aí fazia arroz doce, muguzá, cocada, pé de moleque, de tudo se tinha, né? Era para fazer, aquela novena começava de 8, só ia terminar lá que hora. E eu atacava essas meninas, nós estávamos debaixo dessa mesa, e a mãozinha ia assim, ó, quando deu 1 hora, menino, quando deu... Vocês pegavam comida? Não, minha cocada mesmo, coisa de menino. E aí eu mais Zenilda, e a gente ficava doida pedindo, vai comer aqui não, sei o quê. Aí juntava eu, Zenilda, Kátia, e mais a outra que eu esqueci o nome. Nessa novena. Nessa não, o povo lá, olha, o povo lá, fazendo a quermesse, sempre aqui tem uma fofoca, ótimo, sempre tem uma para a vida dos outros. E nisso tinha uma Dona Maria. E essa Dona Maria, parece que ela estava olhando, ou ela olhava para a quermesse, ou ela ficava escolhendo. E nós não sabíamos que ela estava olhando, né? Porque é uma coisa séria. Menina, juntou eu e a menina, nós estamos com a mãozinha, ó. Eu já tinha, ó Jesus, perdeu, essa coisa de menino, viu? E aí eu enchi um bornalzinho, sei que eu tinha botado de tudo, cocada, amendoim, pé de moleque, uma outra que esqueci o nome. E aí quando o Zenilda foi levar a mão, Zenilda levou do lado do tacho, ela levou no tacho do arroz doce. A do que ela fez, uau! Eu levantei doida, rumei a cabeça na mesa assim, ó, e oxe, Dona Isabel, menino, Denise com o carrinho tapando a boca, e não foi nada não. Olha, aquele tempo, minha mãe, minha mãe fazia assim, fez assim. Nós viemos para casa, nós estávamos para casa, achou que ninguém tinha ligado, né? Aí fomos brincar. Passado quando deu 5 horas da manhã do outro dia, minha mãe tinha uma mania, menino, e quando ela queria bater na gente, naquele antigamente o quarto era de tremelo, a porta, né? Quando fazia assim, que a luz acendia, eu fazia assim, os meninos, a véia acordou, não vai cair num pau. Meu irmão, meu filho, esse menino, esse pretinho, o neguinho pulava em cima de nós tudo, pulava a janela e sumia. Ô, minha mãe já entrava dentro do quarto, batia nas minhas pernas, era a minha outra irmã, nós caíamos nesse pau. E eu saía pulando por cima dos irmãos, em cima da casa, ia parar no fundo do quintal. Outra vez também, eu estava falando na educação. Eu, eu não arrependo de ter meus filhos, hoje eu arrependo do mundo que nós vivemos, entendeu? Porque tudo que na vida que eu passei, eu não ensinei a meus filhos. Você viu aí agora, me dá a benção. Eles me dão a benção, eles me respeitam. Embora eu seja o pai, seja a mãe, e apanhei muito do pai dele, apanhei muito para criar meus filhos, mas apanhei mesmo. Eu apanhei mesmo, eu tenho uma lesão nesses olhos meus aqui, que ele me deu um murro, que o sangue bateu lá. Apanhei muito, sofri. E aí, às vezes, as meninas falam assim, Edileuza, vem cá, de tudo que você sofreu na vida, você é desse jeito aí, não passo nada disso para meus filhos. Você está entendendo? Então, hoje eu adquiro, assim, pé diabético, né? Hoje eu adquiro pressão alta, acho que de tudo, se nessa enchente agora, não pelo que eu perdi aqui dentro de casa, mas aí dessa enchente. Antes disso, eu tinha perdido minha irmã caçula, depois veio minha irmã mais velha, que é da cabana do Zé Alves, lá na churrascaria. Com 2 meses, com 4 meses que ela morreu, com 2 meses ele se foi, depois foi minha mãe, então tudo isso foi um baque para mim. Mas eu tiro assim, um tanto de coisa assim, a limpo, sabe? E assim, me lembro, assim, mas tiro de boa, mas lembro muitas coisas. Então, assim, foi um sofrimento muito grande na minha vida. Foi um sofrimento muito na minha vida, mas eu criei meus 6 filhos, estão todos aí, né? Não me arrependo de ter eles, mas no mesmo instante me arrependo do mundo que nós vivemos hoje. Você está entendendo? Porque eu tenho muita saudade do tempo passado, que era um tempo sofrido, mas era um tempo bom, que a gente trabalhava, as pessoas podiam sair, dormia no passeio, sentava. Eu também tinha outra coisa também, que minha mãe não queria que nós fôssemos no carnaval. Aí eu fui trabalhar aqui em São Caetano. Eu mesmo saí procurando emprego com 13 anos, para ajudar ela. Primeira coisa que ela falou para o pessoal lá, olha, ela não é para deixar ela sair, não. Aí juntou eu e Início, outra colega do lado, e ó,
Em cima da minha, naquele tempo, elas usavam, minha mãe usava uns lenços, né? Uns lenços de feito prata, outros feito ouro, assim, tão bonito. Por azar meu, eu peguei esse lenço dela, minha, e perdi. Perdi esse lenço lá na cinquentenária. Pois não é que minha mãe achou o lenço. Descobriu, foi não caiu num pau desgraçado. Eu fui pro carnaval, fui. Apanhei igual uma malaveira. Fui. Eu era danadinha também, viu? Mas também tinha meu respeito. Então eu quis ser assim. Respeitei as pessoas, como até hoje respeito os mais velhos. Ensinei meus filhos também, como hoje, respeitar as pessoas, ensinar os mais velhos também. E como eu estou lhe dizendo, sinto uma saudade do meu tempo assim, porque você podia estar dormindo de porta aberta, você podia dormir no passeio, que não tinha aquela violência que tem hoje, né? Não tinha esse negócio de bullying. Eu, Zenilda, as meninas, uma vez pegou um homem lá, de menino, quebrou ele no pau. Porque toda vez que ele passava, eu chamava Caetano, não sei nem se ele é vivo, né? Aí ele ficava, minhas filhas, eu tinha um ódio. Aí minha mãe botava a gente, eu comprava carne naquele tempo, né? Era fartura. Aí minha mãe mandava eu, saía eu, Zenilda, e as meninas iam. E tinha um velhinho aqui ele morreu. Aqui hoje é aquele posto São Caetano, que vai assim, Rua Floresta, acho que é. E ali o homem vendia uns pacotes de amendoim, meninos, pacotinhos de amendoim com chocolate e açúcar. Quando falava de São Caetano, ainda dava, só para comer aqueles amendoim. Então, ele ficava assim, minhas filhas, vamos lá em casa. Quando eu digo, Zenilda, vamos pegar a Caetano, vamos dar uma surra. Aí juntou eu, Tinha quantos Zenilda. anos esse Caetano? O homem já feito, filho, já homem velho. Mas quando a gente passava, ele ficava, minhas Assediando filhas, e vocês. peraí. Aí juntou eu, Zenilda, a Cátia, a Lourdes e Maria, nós pegou esse homem a fio, nós pegou esse homem, a gente bateu tanto nesse homem lá, não quer Mereceu. alimentar, ficou lá caído. Isso caiu no ouvido da minha mãe lá de lá, menino. Dormiu eu, Zenilda, dormiu Zenilda, dormiu Cátia. 3 dias dentro de uma predeira. Foi. Dormimos lá dentro, lá na pedreira, com medo da nossa mãe bater. E aí depois elas começaram a ficar apavoradas, quem tinha sumido, aí ela mandou falar, procurando o povo, vai, não, vamos para casa, que sua mãe está desesperada. Eu digo, bora, menina, que agora não vai cair no pau a mentira. Passou a raiva, passou aquele clamor todo, no outro dia eu caí no pau, as meninas também. E tinha uma coisa também, hoje você fala com o filho, eu falei com minha filha, meu neto, quando vai falar uma coisa, eu sou deficiente, pula a vez, está conversando. Conversa de adulto a de adulto. Tá bom, vô. Ele é deficiente, Thales. Então, assim, Seu antigamente, neto. meu neto, antigamente, eu chegava aquelas visitas na nossa casa, é como eu disse, eu toda a vida fui assim, espoletada, mas é uma espoletada pro bem. E aí eu ficava assim, o conhecido está lá, aí eu ficava, vou para lá, vou para cá, chamando a atenção da minha mãe. Ela olhava, aí eu fazia assim, ó, com vaso, para fazer o café. Se era para me fazer um café, para me trazer para visitante. Ela só fazia assim, ó. Para mim, ela tinha falado fácil. Aí eu toda alegre, ia para o fogão, fazia o café, trazia para o visitante. Botava lá, ela tomava também. Quando o visitante ia embora, ela disse, Edileuza, faço, vem aqui, eu ia. Toda alegre, pensando que ela ia me falar do café. Foi para bater. Ela disse, vem aqui, quantas vezes eu já falei, quando eu estiver conversando com a pessoa, vocês não ficam assim, mas eu não falei nada, mas então assim. Então minha mãe batia na gente assim, porque a gente não podia tomar a conversa dos adultos, nós não podia passar na frente. Se você estivesse aqui agora, a gente não passava, se tivesse ficar, ficava lá. Então assim, hoje a geração está diferente, mas o que mais botou essa geração a perder hoje foi o celular. Porque no nosso tempo, nada disso nós tínhamos, mas nós éramos, e como nós éramos felizes. Você está entendendo? Uhum. Outra vez também, minha mãe trabalhava no Tapogijo, aqui no Goscomum. E eu tenho uma raiva, eu vou lhe mostrar quando sair daqui, um tal de um beijo. Pensa no beijo que eu tenho raiva daquele beijo, aquelas folhas. Quando fala em beijo, eu fico tipo de morrer. É uma folha. Então, as meninas Por que juntavam, você tem raiva do Bedo? porque do bredo. Bredo? Porque eu apoiei muito o caso dele. Porque eu juntava as meninas, ia lá para casa, fazia cozido, menino. Ponhava carne da minha mãe, farinha. Quando minha mãe chegou, tá eu lá no fundo do quintal, minha filha com 4 meninas fazendo cozido. Então, bredo. Mas fazendo mesmo para Para comer? comer, porque ele come o bredo, a pessoa come, faz salada. Se a pessoa souber, é salada ótima, boa. Então, por causa desse bredo, quando eu falo bredo, porque minha mãe me deu uma surra, e aí minha menina, eu era traquinagem no fundo do quintal. Aí eu fiquei, olha, se não sei, não falei, e aí elas tudo corriam, eu ficava, né?
botava a estudar, a gente ia estudar tudo direitinho, quando a gente estava estudando. E aí, sempre eu gostava muito de aprender, mas no mesmo instante eu era, não sei, não, chegou não, já vou para lá, viu? Então, assim, ela, ela fazia de tudo para a gente estudar. Só que eu não sei se era o sofrimento da minha mãe, mas Ela também no mesmo sofria muito? instante, Como você via ela disse ela? que sofreu, não, ela sofreu muito para que a gente também criamos, criou, porque eu não fui filha de só esse pai, né? Os outros três, ela teve 8 filhos, né? Uhum. Então, cada um lá foi de um pai ou outro lá, não sei. Meu pai, eu nunca vi, então ela tinha mais amor, a minha irmã que se faleceu, e a meu irmão que hoje vive. Então, eu e meu outro irmão, nós eu sofria muito. Chegou um tempo de eu perguntar para ela por que ela me batia tanto. Eu trabalhei O que ela te respondeu? ela ficava calada. Aqui eu trabalhei na Univalda há muitos anos, Você já tinha quantos anos quando trabalhava na Univalda? 14 anos. E aí eu comecei a Foi um emprego que trabalhar. você conseguiu? O meu primeiro emprego foi com 13 anos. Depois fui para a Dona Valda, que uma outra moça me arrumou. Qual foi o primeiro emprego seu? Foi na casa de família também. Uhum. Mas essa casa foi que eu não sabia fazer nada. Aí, assim, não fazia na casa dos outros como eu fazia na minha, né? Mas Uhum. eu aprendi. Então, Uhum. quando nessa casa aí, quando chegou um dia, que Deus o tem, esse homem falou assim, quando eu fui pegar meu ordenadozinho, aí ele disse, foi um dia de São João, aí a filha dele chama Lúcia e a outra é Ti. Aí ele disse assim, não vai comprar roupa minha. A menina disse, vou. Eu digo, eu também vou. Aí ele disse assim, porco comigo, porco não usa branco. Eu digo, como é que é? Eu com 14 anos. Eu digo, porco não usa branco? Isso é porco para estar usando branco? Aí ele veio, eu digo, você não vai me bater, porque você não é meu pai, não estou te pedindo nada, só estou trabalhando. E aí peguei minhas roupas, vim embora e fiquei, vim para dei o dinheiro a ela. Aí foi quando a moça, ele queria até me bater, esse homem. Aí que ele queria bater nas filhas dele, queria bater também. Eu digo, não sou sua filha. Aí fui trabalhar com a Dona Valda. Quando eu trabalhei com a Dona Valda, fiquei muitos anos morando na casa dela. Foram umas pessoas boas, São Antônio, Pio, muitos outros, são todas umas pessoas boas, Tudo isso você maravilhosas. estava trabalhando como doméstica. Mas Ave Maria, eu levei 8 anos lá nessa casa com eles, me tratavam muito bem. Então, quando eu vinha, pegava o dinheiro, eu vinha, corria para ajudar meus irmãos. Eu chegava, a gente não nós não chamava ela de mãe. As pessoas perguntavam, é sua mãe? Mas você é mãe dele, mesmo Dadá? Porque ela ele chama de Dadá. Só quem chamava ela mesmo de mãe era essa minha irmã mais nova que faleceu e esse outro que hoje vive também, meu irmão caçula. Mas nós cá, sete, nós cinco, seis, eu chamava ela de Dadá. Então, quando eu chegava assim, eu ficava olhando, porque quando eu chegava, eu trazia maçã, eu trazia dinheiro, eu trazia de tudo para ela, para ajudar meus irmãos. E ela ficava na porta do fundo sentada. É sua mãe. E quando eu entrava de sacola toda alegre, porque eu já não tinha visto ela, abraçava ela, eu falava a benção dela, ela dizia, Deus abençoe. Eu não sei, assim, eu fico pensando até hoje, quando eu entrava dentro do quarto, minha mãe me fechava a porta em mim, quebrava no pau. Quando deu um dia, eu perguntei a ela, aí uma vez minha madrinha me falou, sua mãe não gosta de você, porque seu pai te abandonou com 2 meses, e que culpa eu tenho? Eu tinha e tenho, né? Isso era verdade? Era. Então, ela disse, sua mãe não gosta de você. Mas é que então tudo aquilo eu fui levando, que a minha mãe Isso não. te machucou quando ela disse isso? Ai, muito. Não foi ela quem me falou, foi minha madrinha que me falou. Mas ela falou isso para você saber a Para verdade? mim saber a verdade. Porque eu chegava toda quebrada, arrancava os pedaços, pingando sangue, assim, porque isso aqui, meu rosto aqui era. Ó, ela tirava a carne dela na unha dela, assim. Minha mãe voava em cima de mim, assim, de unha e dente, que eu não sei porque tanto ódio de mim. Então, ela. Aí um Forte. dia eu fui e perguntei, a minha avó não gostava, quando ela foi, ficava na casa de minha avó, no pequeno abrigo, e aí eu ficava com vó um tempão, minha avó não gostava, né, que ela fizesse isso, nem comigo, nem comigo, mas era mais eu mesmo. Então, minha madrinha um dia foi e falou, sua mãe não gosta de você, porque seu pai largou você com 3 meses, disse que foi comprar uma carne e até hoje ele não voltou. É, Ela nunca falou dele para você. nunca falou. Mas passado tempo, muito tempo, uma vez que eu tive uma madrinha, 2 madrinhas nesse tempo, uma de Cris e minha outra, né? A outra foi e falou para mim que ele teve atrás de mim aqui e ela não falou. Meu pai teve E aqui. você não conheceu ele. Não, conheci. Isso te machucou E também. me machuca até hoje, sabe? E depois, tirando o que eu lhe falei, né? Fui trabalhar nas cozinhas dos outros, hoje eu sou essa pessoa que eu sou.
Não passei nada disso para os meus filhos, né? Fui estuprada. É tanto que hoje eu fui para a doutora Bárbara aqui, minha pressão estava de 15 por 16, estava Isso ainda alta. te deixa E muito. Quando abalada, fala em alguma coisa de estupro assim, eu fico, não gosto de assistir. apavorada, E quando chove também. Deus me perdoe, a porque chuva é foi de no dia de Deus. chuva. Foi no dia de chuva que o cara botou uma faca assim. Então, é por isso que eu disse, mesmo Uhum. com aquele mutilhão de gente ali, ele ainda me fez isso, né? Quando eu cheguei em casa, falei para ela que eu tinha sofrido, ela não levou com ela, ainda me apoiei mais ainda. Foi outra dor, você está Isso aí você entendendo? já era adolescente. Aí esse dia foi até, quando eu fui com 14 anos, eu fui estuprada com 14 Com anos. 14 anos aconteceram muitas Foi, né? coisas Muita coisa. Quando fortes. eu fiz 15 anos, ela disse, foi a primeira surra, ela disse, seu aniversário vai ser essa surra. Me bateu de um jeito, me jogou dentro de uma. Antigamente eram as gamelas de pau assim, grandona, cheia de água e sal. A vizinha guitarra, por que tu faz isso com a igreja? Eu me lembro na Odília, que Deus o tenha ela. Ela brigava com minha mãe porque ela me maltratava tanto. No fundo do quintal, só vivia remendada, costurada, esbagaçada. Então, assim, tirando isso aí também, foi quando passou o pai desses meninos, né, que eu não tinha apoio de ninguém. Né? Você já tinha quantos anos? Aí, com 15 anos, que ela me deu essa surra, com 15 anos, ela jogou minha mala de roupa no meio da rua. Aí falou, que é o pai desses meninos hoje, e que pudesse me levar. Aí fiquei com esse homem. Logo, logo, no começo ele me tratou bem. De Ele repente tinha começou a beber quantos anos? cachaça, acho que ele tinha de 22, bem mais velho. Eu não conhecia ninguém, não tinha apoio de ninguém, ainda tive meus 6 filhos, né? Não podia invitar, também não podia deixar meus filhos. Fui quando eu ia embora. Eles ficavam chorando, eu ficava rodeando assim a rua para ver eles. Chegou aqui, ela ficava me dando assim, aí digo, era o jeito de eu voltar para dentro de casa, mas criei meus 6 filhos, né? Para todos aí. Não dei meus filhos nenhum. Passei fome junto com eles. Foi quando eu lá conheci o lá Fabiano de Cristo. Aí o lá Fabiano de Cristo também viu toda a minha história. Eu não tinha nada para dar meus filhos, mas eu ia para lá para ajudar, para trazer sopa, para trazer alguma coisa para me dar meus filhos, que é muito doído. E lavava a roupa daqui para levar ali junto do Manuel Novaes, de pé, só para obter e ter a comida dos meus filhos, porque como ele bebia, e aí gastava o dinheiro todo, outra hora também gastava por aí, então era eu mesmo. E aí, às vezes, eu não comia. Eu não comia porque eu fumava cigarro. Eu fumava, fazia meu cantinho de café. Eu preferia ver eles comer, mas eu não comia. E ele também, chegou o tempo também dele, desse, né, o ex que mora lá, ele foi trabalhar, e aí, às vezes, eu tinha aquele pouco de comida para me dividir para meus filhos, eu dividia para meus filhos e para ele, mas eu só ficava no cigarro e na comida, no café. Você está entendendo? Uhum. Mas hoje eu também boto meu joelho no chão, porque um dia eu tive de ir embora para São Paulo, aí uma senhora, dona Meira, disse, não vá não, você vai voltar para ficar com seus filhos, e um dia seus filhos vai precisar de você. Aí foi quando esse meu filho, esse que entrou aqui agora, começou a estudar, porque eu trabalhando, e aí ele formou, né? Aí o povo ficava aqui na rua tudo falando mal de mim, tudo me Pode pegar se você zombando, quiser o telefone. né? Depois eu pego. Aí eu fui, chamei ele, conversei com ele, o pai queria botar ele para fora, eu digo, não, vou botar meu filho para fora. Era o padrasto dele? Não, o próprio pai, o pai dele mesmo, né? Uhum. Ele disse, joga ele para fora, na rua aí. Eu digo, não, eu sou mãe, enquanto vida Deus me der, eu vou ficar com meu filho. Aí foi para o doutor Marco Bandeira, o doutor Marco Bandeira foi, perguntou se responsabiliza com ele, tinha 13 anos, eu fui, conversei com ele, né? Ele, tá bom, mãe, fui para a igreja, fiz promessa para Santa Rita de Cássia, conversei com ele, tá bom, mãe. Passado o tempo, voltou a estudar, parou com aquilo, comecei, abraçava ele, eu chorava com ele, né? Você sabe que a droga, ele desmancha a família toda, né? Então, hoje ele está aí, que é esse que subiu aqui agora. Um bom pai, um bom filho, minhas filhas me respeitam, ele também me ajuda muito, também assim. Se eu tiver assim, precisando de alguma coisa, se for doente, eles estão junto comigo, né? Então, o pai ainda queria tomar essa casa aqui, foi minha e dele, mas como ele me traiu com essa outra pessoa, não teve direito. Foi tanto que depois eu comecei a trabalhar com o Luan, né, que é um povo aí que eu faço faxina hoje. Trabalhei 6 anos aí nessa casa. Aí ele falou, se preocupe não, que ele não vai tomar sua casa.
Até porque quem me traiu foi ele e você não vai sair de dentro de casa. Então, hoje eu estou aqui, né? Meus filhos, minhas filhas, todos estão aí. Essa daí também sofria junto comigo. E dela ver todo o meu sofrimento, ela também sofria, né? E hoje, graças a Deus, estamos aqui. Nesses episódios do seu filho, quando ele estava com problemas. Quando nesse episódio aí, foi no caso do doutor Marco Bandeira, o doutor Marco Bandeira queria mandar ele para Salvador, eu disse não, ele não vai para Salvador não. Aí ele disse, e você se responsabiliza para meu filho, mas para Salvador ele não vai não, eu sou mãe abaixo de Deus. Aí, passado o tempo, aí ele foi fazer, a doutora Jurandir chamou ele, aí ele já não estava mais nada disso, sempre estava indo, quando deu um dia de... Vai sair, Tita? Vai levar? Ah, vai levar ele no médico, está com febre de cabeça, né? E aí, já chamou o carro, Tita? E quando deu um dia, doutor Marco Bandeira, já era tempo de festa, aí convidou ele. Ele era um médico aqui da cidade? Doutor Marco Bandeira é juiz. Hoje ele tem casa, né, de apoio, né? Você trabalhou para ele? Não, ele era muito conhecido, né? Porque eu trabalhava com muita gente, né? E aí ele ia lá nesse restaurante, minha irmã que trabalhava lá, ele almoçava lá. Então, esse Chiquinho aí, que é Chiquinho, ele via ele trabalhando lá comigo. Nem, eu não posso não, por causa de Maria, amor. E aí, ele ficou 3 meses lá com o doutor Marco Bandeira. Passado tempo, ele ainda comprou presente, ainda comprou umas gravatas para o doutor Marco Bandeira. E no dia do júri, ele estava lá justamente com essa gravatinha que ele deu. É tanto que ele chamava ele de garçonzinho de camisa amarela. E quando eu ia trabalhar, eu levava eles tudo nesse restaurante. Trabalhou depois comigo, ela trabalhou, esse outro, que é o Cléber, trabalhou, eles 3 trabalhou. Isso aí, ó, é um bom garçom, Cléber, é esse. Esse que subiu aqui é garçom formado. O outro que vai chegar aqui mais tarde é Kleber, é churrasqueiro, lá na cabana do José Alves. Né? Então, assim, meus filhos hoje para mim é uma bênção. Então, um dia ele me perguntou, você vai escolher entre você e meus filhos? Eu digo, você vai, meus filhos, filho. E você já quer terminar? Eu vou te fazer só 2 perguntas agora para a gente... Espera aí, amor. O que você precisou aprender de Leusa? Você saberia dizer? Lógico que você sabe, mas você conseguiria dizer, assim, em poucas palavras, o que você precisou aprender para viver a sua vida, para viver quando criança, quando adolescente, quando adulta? O que eu aprendi, o que eu precisei aprender na vida foi de ver, de olhar. Eu era uma negra, né? E por ser negra, eu não tinha palavra, né? Então foi daí que eu fui olhando, que as pessoas, o que se tem aqui é só por mais dinheiro. Então eu fui aprendendo na vida sozinha, aprendi minha vida sozinha. O que eu precisei aprender foi isso, que eu não tinha ninguém por mim, só Deus, e era Deus e eu mesmo, e mais ninguém. E com quem você aprendeu com você mesma? Aprendi comigo mesmo, com a lição da vida, com os baques da vida. Você esteve sempre sozinha, né, de certa maneira? Sempre sozinha e hoje ainda, né? Porque meus filhos, cada um vive sozinho, e com tudo que hoje eu faço, adquiro Deus assim, na frente, depois de Deus, mas aprendi muita coisa sozinha em Deus. Precisou aprender a apanhar muito na vida, e por apanhar muito na vida, eu aprendi a dar valor, aprendi a respeitar, aprendi a ter caráter. E às vezes, hoje eu digo também, se as porradas que eu levei naquele tempo foi uma coisa maravilhosa. Também se eu não tivesse apanhado tanto, eu era uma prostituta, uma traficante, a tomadeira de marido dos outros. Só Deus o que seria, sabe o que é que ia ser de hoje em diante. Mas nada disso eu passo para meus filhos. Meia hora.